da noite de hoje. Senhor e Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, eis-nos de retorno pelo caminho da prece, voltando à tua bondade. Vencemos a distância emocional e abrimos-nos, desnudamo-nos ante a tua misericórdia, na certeza que temos que nos vestirás de luz, fazendo que se desfaçam as sombras teimosas que permanecem conosco. Apiada-te das nossas necessidades múltiplas e agasalha-nos na esperança, ensejando-nos recomeçar 1000 vezes a tarefa interrompida, com o entusiasmo da primeira hora, confiando na vitória que não tarda. E nesta noite, porque sobrecarregados das próprias aflições, alivia-nos o cargo, diminuindo-nos a carga e projetando-nos na direção do futuro, contando com a tua presença na personificação dos amigos espirituais. Em teu nome, em nome de Deus e de Maria, contando com os espíritos amigos que nos protegem, iniciamos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Que o Senhor seja conosco e nos abençoe. No último quartel do século XVIII, um homem admirável apresentava na Academia Médica de Viena uma tese muito curiosa: a interferência dos astros na vida dos homens, o intercâmbio fluídico entre as criaturas, a irradiação que se desprende dos homens, que afetam a outros homens, a irradiação dos metais, beneficiando a saúde dos homens. E esta tese, apresentada pelo jovem médico Anton Mesmer, deveria abalar os alicerces da Europa que ainda saía do Renascimento para uma nova era de cultura. Aprovada a tese de Anton Franz Mesmer, a humanidade iniciaria o fluidismo como uma terapêutica alternativa que deveria vencer os obstáculos da presunção e do Magister Dixit, avançando lentamente até adquirir cidadania cultural na sucessão dos tempos. Naquela oportunidade, Mozart estava recebendo as maiores homenagens do mundo. A sua música, ora de natureza transcendente, ora vivaz, parecia traduzir também uma era singular para o pensamento musical da humanidade. E é ele quem faz referências elogiosas à terapêutica apresentada pelo jovem médico. Ademais, governava a Áustria a inovidável imperatriz Maria Teresa, que se tornaria mãe da imperatriz da França, Maria Antonieta, de cujo ventre saíram várias filhas, todas rainhas. Em determinado momento da Europa, as maiores cortes tinham à frente filhas de Maria Teresa de Áustria. Nesse reinado turbulento, lírico e ao mesmo tempo caracterizado pela beleza, Anton Franz Mesmer
apresentava a sua terapia de maneira singular. A reação médica não se fez esperar. E lentamente a inveja, a arma da covardia humana, a perseguição gratuita, a dimensão dos pigmeus humanos e a indiferença, a morte dos sentimentos humanos, passaram a envolver Mesmer numa onda de intrigas, de mal interpretação dos seus métodos, ou simplesmente do ridículo, porque parecia carecer de fundamentações científicas a sua temática para curar os homens das suas enfermidades. Maria Teresa era rainha, era mãe e era também generosa. E resolvera adotar na corte um grande número de pessoas deficientes. Não podendo mantê-las na intimidade palaciana, Maria Teresa talvez houvesse inaugurado o período de pensões para pessoas deficientes que mereciam uma vida digna, não obstante a limitação orgânica ou mental. E graças a isso, ela se tornara a protetora de uma jovem que padecia de cegueira cruel desde os 4 anos de idade. Quiçá porque se chamasse também Maria Teresa, aquela menina, agora moça de 18 anos, recebia da corte austríaca, graças à generosidade da imperatriz, recursos nobres para uma vida consentânea com a sua posição social. E foi exatamente esta moça, Maria Teresa Paradis, que iria interessar a Anton Franz Mesmer. Ele se havia dado conta que a cegueira de Maria Teresa poderia ser recuperada através do seu processo. E utilizando-se da técnica fluidista, da magnetização de metais e da transferência de energias para aquela moça, narra a literatura médica, certo dia, Maria Teresa Paradis, para o deslumbramento do seu médico e da família, perguntou de maneira jocosa: será isto um homem? O que eu estou vendo diante de mim? A figura de Mesmer não era das mais extraordinárias. Não se caracterizaria por um gentilhomem, por um Adonis. Ele usava, ademais, uma capa singular, que lhe parecia dar uma auréola mística ou de prestidigitação. E com esta interrogação, Maria Teresa Paradis voltava a ter a visão absolutamente normal. Agora era possível vê-la caminhando às margens do Danúbio, fascinada pelas águas abençoadas que tanto sensibilizariam a música de Strauss. Mas a intriga médica, porque a inveja é dos inimigos do homem um dos mais sorrateiros indignos, urde uma campanha para desmoralizar Mesmer, asseverando que ele se havia utilizado de práticas condenadas pela medicina, feitiçaria, suborno, ou simplesmente tudo não passava de uma farsa. A menina fora cega e tinha que continuar cega. Afinal, os melhores médicos de Viena não haviam logrado recuperá-la, porque aquele homem ridículo iria conseguir de uma maneira tão pouco tradicional. E Mesmer, ferido do seu orgulho, ofereceu aos adversários a arma que aparentemente o iria destruir. Propôs-se levar Maria Teresa Paradis, a imperatriz da Áustria, para que Sua Majestade pudesse dar o diagnóstico se a menina estava ou não totalmente recuperada. Os pais de Maria Teresa aqueceram. Mesmer levou a menina ao seu consultório, que era a sua residência, e nesse ínterim, os adversários gratuitos levantaram-se e deram-se conta
que se a menina Paradis fosse considerada vidente como toda e qualquer pessoa, era inevitável que a imperatriz lhe tirasse a pensão, através da qual lhe mantinha uma vida digna. E com esta arma foram os pais de Maria Teresa e disseram: imaginem o dano que lhes advirá se a imperatriz lhes tirar a bolsa econômica para a manutenção da menina. Vocês terão que trabalhar, terão que voltar a uma situação de queda no status de aristocracia, tudo por causa desse adversário da ciência. E o pai da menina Paradis, desesperado ante a iminência de perder a poupuda pensão, foi à casa de Mesmer para pedir-lhe a filha de volta, porque Maria Teresa fora cega e teria que continuar cega. Ela era a fonte de riquezas da família. Por que deveria agora recuperar a vista? E na discussão que se travou diante da menina, a que os pais queriam cega, e de Mesmer, que falava a respeito da sua recuperação, a menina teve uma convulsão. Esta convulsão repetiu-se, e 2 dias depois, porque fora levada à força para a casa do seu genitor, ela estava irremediavelmente cega. Então os médicos levantaram-se para dizer que a farsa havia terminado. E como era natural, cassaram o diploma que permitia a Mesmer clinicar e expulsaram-no da Áustria. Ele então demandou a Paris, porque às vezes a pequenez da criatura humana projeta o homem na grandeza do ideal divino. Os nossos perseguidores, quando supõem que nos fazem um grande mal, eles nos induzem invariavelmente a um grande bem. Aqueles que não podem competir pelas virtudes, invariavelmente denigrem a alma daquele que está acima da craveira comum. Mas como as estrelas se projetam no pântano e não se lameiam, a sordidez dos batráquios não consegue apagar a claridade dos pirilampos. E era natural que, expulso do seu país, Mesmer viesse a Paris, exatamente no período mais rutilante da corte de Luís XVI e de Maria Antonieta. Ainda brilhavam Madame Pompadour, Madame Lalande, Maria Antonieta em Petit Trianon, mandando agora inaugurar Versailles, recebia as melhores cortes europeias, e foi aí que Mesmer estabeleceu seus arraiais, curando Madame Pompadour de velhas enxaquecas, recebendo os maiores encômios nos saraus elegantes da aristocracia francesa. E foi ali que Lafayette, o extraordinário general, fez uma carta a Abraham Lincoln, falando-lhe da excelência da era nova que aquele jovem médico austríaco vinha trazer para os problemas afligentes da criatura humana. Paris começa então o período do Baquet, também chamado o período das tinas de convulsão. O Baquet era uma tina feita de carvalho. Dentro dela se colocava água, limalhas de ferro e pedaços de aço. Através de orifícios adrede realizados na tina, saíam linguetas metálicas, e os pacientes sentavam-se em volta do Baquet e seguravam aquelas arestas, caindo em convulsões pela irradiação magnética que eles diziam advir dos metais. E graças a essas convulsões, as chamadas enfermidades hoje psicossomáticas eram eliminadas, principalmente aquelas que tinham uma natureza esteropata. O Baquet fez um grande sucesso, e Mesmer foi elevado às grandes culminâncias.
sendo homenageado por um nobre marquês que residia em uma encantadora cidade do perímetro extra-urbano de Paris, Bizancy. Era o marquês Armand Marc de Chastenay de Pisaguirre. O marquês de Pisaguirre havia experimentado a técnica de Mesmer e das suas mãos saíam chispas que recuperavam as enfermidades mais variadas de pessoas portadoras de muitas doenças. A clientela do marquês de Pisaguirre se fez tão grande que no seu castelo de Bizancy, para atender aos pobres, ele magnetizou um velho ceibo. E as pessoas do campo chegavam àquela árvore, tocavam-na, recuperando a sua saúde afetada. E porque fosse ele muito buscado em Paris, em Champs-Élysées, ele magnetizou uma árvore para curar as necessidades dos pacientes da grande metrópole. E aqueles que se acercavam da árvore benfeitora recobravam a saúde, recuperando-se das várias enfermidades. Oportunamente, o marquês de Pisaguirre estava conversando com Vitor, um jovem amigo seu, que eu visitava em Bizancy. E subitamente ele se voltou para Vitor e disse: é muito curioso que toda esta técnica pode proporcionar inumeráveis bens à criatura humana. Eu espero que chegue o dia em que se possa dizer ao indivíduo: Vitor, durma, e ele caia num sono profundo. Foi o suficiente para que Vitor entrasse num sono de grande profundidade. O marquês de Pisaguirre, que não esperava este sucesso, foi colhido de surpresa e, diante do seu amigo adormecido profundamente, teve uma exclamação. Começou a falar-lhe, e Vitor reagiu, apresentando, apesar dos olhos fechados, uma visão muito curiosa. Pisaguirre chamou a mãe de Vitor e mandou que ela entrasse em contato com ele, o que a senhora não logrou. Chamadas outras pessoas para conversarem com o rapaz, igualmente não lograram nada. Então Marquês Armand Marc de Chastenay de Pisaguirre iniciava, graças às experiências de Antoine Franz Mesmer, o período da hipnologia. Saía-se do fluidismo, entrava-se no magnetismo, que o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, a partir do ano de 1834 em Paris, também terá a oportunidade de professorar como admirável magnetizador, levando as pessoas a transes sonambúlicos provocados, como nas experiências que ele teve a oportunidade de ver na primeira terça-feira de maio do ano de 1855, na residência de Madame Pleine-Maison, quando o seu grande amigo teve a ocasião de magnetizar a sensitiva senhora Roger, que, em estado de sono provocado, deu as mais admiráveis demonstrações de visão sem os olhos. O professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que mais tarde se tornará o emérito codificador da doutrina espírita, nessa terça-feira de maio de 1855, iniciará para a humanidade uma nova era. Enquanto isso, na Escócia, o outro estudioso das forças magnéticas, interessado na hipnologia que ora começa, está conversando com seu empregado Walker e repete a mesma ordem de Pisaguirre, e o seu empregado cai num transe profundo, podendo, através desse estado de sono, diagnosticar com absoluta segurança enfermidades que ele detecta através de uma peculiar visão interior
capaz de atravessar o organismo e encontrar o órgão deficiente. Merece que só mais tarde, a partir de 1895, é que as experiências de Röntgen, que detectaram os raios-x, podem ser aplicadas a benefício da saúde humana. Com as experiências realizadas na Escócia com Walker, e detectando-se a peculiaridade de o homem ver, apesar de estar dormindo, e o sonambulismo ser trazido para os gabinetes da experimentação, a criatura humana vai deixando à margem e no passado as enfermidades que foram verdadeira carga de aflição para o organismo social. Porque na década de 1880 a 1890, no anfiteatro da Faculdade de Medicina da Salpêtrière, em Paris, também um homem admirável vem realizando experiências equivalentes, levando as suas histéricas ao estado de sono. E naquele estado de sono, ele pretende liberá-las das manifestações histéricas, dos traumas, dos conflitos, dos estados extravagantes das personalidades duplas, das personalidades anômalas que tanto perturbam a criatura humana. As experiências de Charcot atraem cientistas de toda a Eurásia e da América, abrindo espaço para as futuras conquistas de Sigmund Freud, que, realizando observações na técnica hipnológica de Charcot, resolve abandonar a indução hipnótica para intentar penetrar no inconsciente da criatura através da adesão da própria consciência, surgindo a partir daí as experiências psicoanalíticas. Mas nesse ínterim, a doutrina espírita foi apresentada, e na sua documentação científica, o discurso da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, tornava-se estrutura basilar para afirmar-se uma convicção religiosa de natureza racional, estribada na observação do fato comprovado em laboratório. O espiritismo ganha manchetes, alarga-se pelo mundo, consegue o milagre de matar a morte, enseja ao homem uma visão filosófica de natureza otimista, propicia-lhe uma religião ideal, restaurando o Evangelho de Cristo Jesus e trazendo a ação da caridade como forma comportamental de uma vida digna, consentânea com os postulados da mais elevada ética moral da sociedade humana. A doutrina espírita espraia-se e, como seria de esperar-se, enfrenta as reações tradicionais, as dificuldades, os problemas, quando, a partir de 1887 em Barcelona, as experiências hipnológicas vão encontrar em um admirável pesquisador, ao lado da terapêutica tradicional, de libertar da histeria, das personalidades múltiplas, uma aplicação inesperada, a prova da imortalidade da alma. E José Fernandes Colavida, levando seus pacientes ao estado de transe sonambúlico provocado, pede que eles regridam, que voltem à concepção fetal e que deem um salto no escuro na direção do tempo passado, para que lhes respondam que, ao fazerem esse salto, eles defrontam com a vida, narram as experiências que então viveram, falam das personalidades que tiveram emoções, dão nomes, datas, apresentam uma historiografia
que, investigada a posteriori, se faz confirmar com riqueza de detalhes. Estava provada, através de uma técnica de natureza científica, a reencarnação, e estava demonstrada, por suposto, a sobrevivência do espírito à morte, a preexistência do espírito ao corpo, reafirmando a técnica espírita colhida nos braços da mediunidade. Ao lado de José Hernandes Colavida, homens e mulheres admiráveis aplicam a técnica hipnológica e Maratha, Bouvier, Tartaruga, escrevem monografias extraordinárias que se fazem coroar quando o conde Deglan de Rochat, diretor da Escola Politécnica de Paris, apresenta o seu livro As Vidas Sucessivas, que ele tivera a oportunidade de acompanhar e de colher os resultados das experiências de hipnologia, fazendo que os seus pacientes regredissem à reencarnação anterior, pré-anterior, retro-pré-anterior, logrando até 10 reencarnações, demonstrando que o espírito é um viajor da eternidade. Entra no corpo, sai do corpo, sem entrar na vida e sem sair da vida, criado por Deus. Desde a sua primeira experiência, ele é um viajor das existências materiais. A carne que confere a oportunidade de evoluir incessantemente, pois que tal é a sua fatalidade, a perfeição. E as experiências do conde Alberto Deglan de Rochat coroam-se de êxito pela alta seriedade com que este eminente pesquisador metapsiquista, que se torna espiritista pela evidência dos fatos, confere as suas observações. Correm os anos. A partir de 1967, quando se publica nos Estados Unidos um livro, Vida Depois da Vida, pelo jovem psicólogo Moody Jr., a psicologia acadêmica resolve adentrar-se na investigação da possibilidade de se comprovar a vida antes da vida e, por consequência, a vida depois da vida. A psiquiatra suíça, doutora Elizabeth Kübler-Ross, pesquisando 192 pacientes que tiveram morte clínica e que se recordavam do que aconteceu com eles enquanto durou a morte clínica, apresenta o resultado das suas pesquisas, dizendo que a morte cerebral não ceifa a vida, demonstrando que a consciência não é um patrimônio do cérebro. A consciência comanda o cérebro exatamente no momento em que Sir Arthur Eddington afirma que a matéria-prima do universo é o espírito. Neste momento da revolução física, astrofísica, biológica, a humanidade desperta para a velha terapêutica que começara com Mesmer em uma doutrina chamada bioenergia, a transmissão da força fluídica tão aplicada por Jesus nos seus fenômenos admiráveis de cura direta ou à distância, fenômenos que fazem parte da história do pensamento universal. A bioenergia é trazida ao campo de experimentação e controlada através da câmara Kirlian, seja em plantas que recebem a bioenergia e são quiliangrafadas e vivem mais do que aquelas que não receberam a realização da força energética ou da energia fluídica. E indivíduos que apresentam o efeito corona, a esterilização
erroneamente chamada de aura deficitária, e depois da aplicação bioenergética, apresenta o efeito corona harmônico e em cores especiais que traduzem saúde e reequilíbrio. Exatamente na hora em que outros psicólogos e psiquiatras, a começar por Maurice Nesserton, de São Diego, na Califórnia, afirmam que o sem número de doenças atuais tem a sua origem no comportamento de encarnação passada. Várias doenças físicas originaram-se em problemas psicológicos. Várias doenças emocionais e psíquicas têm as suas matrizes em desequilíbrios de natureza física no passado. A doutora Edith Fiore teve a coragem de atender a 2.500 pacientes, que ela fez recuar, encontrando a terapia para as suas doenças. E escreveu uma obra revolucionária, através da câmara Kirlian, seja em plantas que recebem a bioenergia e são quiliangrafadas, e vivem mais do que aquelas que não receberam a realização da força energética ou da energia fluídica. E indivíduos que apresentam o efeito corona, a esterilização erroneamente chamada de aura deficitária, e depois da aplicação bioenergética, apresentam o efeito corona harmônico e em cores especiais que traduzem saúde e reequilíbrio. Exatamente na hora em que outros psicólogos e psiquiatras, a começar por Maurice Nesserton, de São Diego, na Califórnia, afirmam que o sem número de doenças atuais tem a sua origem no comportamento de encarnação passada. Várias doenças físicas originaram-se em problemas psicológicos. Várias doenças emocionais e psíquicas têm as suas matrizes em desequilíbrios de natureza física no passado. A doutora Edith Fiore teve a coragem de atender a 2.500 pacientes, que ela fez recuar, encontrando a terapia para as suas doenças. E escreveu uma obra revolucionária, intitulada Você Já Esteve Aqui. Não é uma hipótese, é uma afirmação. A doutora Gina Germinara, ao apresentar a sua tese da reencarnação como psicóloga, afirma que a reencarnação é tão preponderante, a nossa vida passada é tão determinante, que o biótipo atual obedece a compromissos da encarnação passada. A estatura, a cor da pele, dos olhos, a calvície, o sexo, os distúrbios de comportamento, a estrutura óssea são programados pelos atos adrede praticados na encarnação anterior. E ela o diz como psicóloga, que não tem nenhum interesse filosófico, nem ético, nem nenhum caráter de natureza religiosa, estabelecendo que a vida moral, a vida social, o comportamento do homem são os responsáveis imediatos pela sua vida próxima, como pelas vidas futuras, porque em cada existência o ser, a energia pensante, trabalha as suas necessidades evolutivas, programando não aquilo que ele quer, mas o de que tem necessidade para ser feliz. Então a doutora Gina Germinara cai num postulado de natureza filosófica, sem dar-se conta. O indivíduo é feliz ou desventurado como decorrência dos seus próprios atos. Ele é o responsável pela própria vida,
Ele é o autor do seu destino. Aquilo que lhe sucede foi programado. Isto é extraordinário. Quando o doutor Stanislav Grof, psicólogo, realizando experiências com pacientes de consciência alterada pelo ácido lisérgico, submete mais de 500 pacientes a estados de recuar a consciência. E eles detectam que antes do berço viveram. E através da interpretação terapêutica pelos desenhos, ele afirma, homem de formação acadêmica rígida, que causou escândalo na Europa e que veio para os Estados Unidos para afirmar a sua tese de que a vida depois da morte há renascimento. E no seu admirável livro Cérebro, Vida, Morte e Renascimento, ele faz a interação espírito-matéria, cérebro-mente, demonstrando que o homem é mais do que argamassa celular. É o ser imortal que viaja de experiência em experiência até adquirir um estado de plenitude. Para os que têm dificuldade de logicar, a vida eterna pode ser então colocada na vida física, da mesma forma que diariamente dormimos, mudamos o estado de consciência, acordamos no dia seguinte, para voltar a dormir e a acordar. Cada período diuturno pode ser uma reencarnação, cada período noturno pode ser o que Allan Kardec chama vida na erraticidade. E o novo dia é a nova experiência. A ciência contemporânea, me dizia hoje o emérito para psicólogo por telefone, já tem a coragem de desmascarar-se, afirmava o Dr. Mário, e dizer com absoluta tranquilidade que a sobrevivência da alma não é mais patrimônio das religiões. É conquista da ciência, que agora se volta para examinar as consequências da vida e oferecer elementos para que o homem possa vencer as vicissitudes e ser feliz. A doutrina espírita, desde 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, entre o sarcasmo da ignorância vestida de academicismo, academicismo que se vê obrigado a reconhecer os avanços da ciência. Já, como disse o Dr. William McDougall, psicólogo da Universidade de Duke, professor da Cátedra de Psicologia, a ciência nunca pode ter a última palavra, porque a última palavra da ciência é a penúltima palavra do conhecimento, já que amanhã os novos descobrimentos mostrarão outras conclusões. E o Espiritismo, na palavra de Allan Kardec, afirmou: no dia em que a ciência provar que estemos errados num ponto, abandonaremos este ponto para seguir a ciência. Mas enquanto a ciência estuda os efeitos, o Espiritismo remonta às causas. E aí está. A ciência veio de efeito em efeito, nesta breve análise de menos de 150 anos, quase 200 anos. A ciência veio de etapa em etapa para chegar às conclusões do que o Espiritismo, na sua feição científica, demonstrara nas memoráveis experiências das mesas falantes, ou nas notáveis sessões de ectoplasmia, nos admiráveis fenômenos da pictoriografia de Gasparetto, da psicografia de Chico Xavier, das intervenções mediúnicas de José Arigó, dos trabalhos respeitáveis, quando começava a sua realização, do Dr. Edson Queiroz Cavalcante e outros tantos. Fatos que resistem a qualquer sistemática de negação, que demonstram a realidade do ser imortal e que nos dá uma visão otimista da vida.
que nos convida a uma mudança de comportamento. Por quê? Quem encontrou o Espiritismo? Encontrou a mais bela exploração da verdade. Porquanto, diante da morte, já não tem tormentos, porque sabe que viverá. Os seus mortos voltam a falar-lhe. Ninguém espere fenômeno, milagre sobrenatural. Cresça. Como se cresce para entender física ou química? Como se cresce para interpretar astronomia? Como se cresce na ciência das matemáticas? Cresça-se na ciência do espírito para poder escutar as estrelas. Não é um golpe de mágica, como muitos pensam. Somente porque alguém desencarnou, já de imediato ei-lo que retorna para mimar. Porque há valores éticos das leis cósmicas estabelecidas por Deus e que são inderrogáveis. Na Terra burlamos as leis arbitrárias elaboradas pelos homens, que imperfeitos fazem-nas do seu mesmo quilate. Mas as leis de Deus, baseadas no amor, que é uma lei de matemática universal que mantém o equilíbrio cósmico, estas leis não são de maneira nenhuma fraudadas. Mas a ciência espírita vem dizer aos que choram que as suas lágrimas são justas, mas o seu desespero é inqualificável. Entre chorar a saudade e rebelar-se pela revolta vai um largo pego. É necessário silenciar para reflexionar, porque a revolta não trará de volta aquele ser que partiu, nem a mágoa fará que a vida mude de estrutura para atender a nossa paixão. Então o Espiritismo tem uma fatalidade, a fatalidade da verdade. Não nos enganamos, e não adianta enganar a ninguém. Nascer, viver e morrer são fenômenos biológicos, mas nós viveremos. Que mais alentador do que isso? Reencontrar-nos-emos. Teremos oportunidade de ser felizes, porque a vida na Terra tem uma finalidade: progredir moral e intelectualmente, e não usufruir, gozar, dilapidar patrimônio, extorquir, mas se edificar o bem e estar preparado para o momento do retorno, porque toda viagem tem um porto final. E na vida biológica, este porto final chama-se morte ou transformação do corpo, mas não fim da vida. Ao cair da tarde de ontem, como esta consolação é admirável! Eu estava sentado à máquina e momentaneamente parei de escrever, envolvido em uma auréola de estranha paz. Era como se uma campana longínqua tocasse, repetindo o sino de Natal suave. E numa névoa que encheu a minha pequena sala de trabalho, eu vi aparecer uma dama que me é muito querida e que eu não conheci na Terra. Conhecia no além numa mensagem que dirigiu à sua família. Ela se adentrou, o olhar transparente de céu azul, o semblante corado e rejuvenescido. Aproximou-se de mim, pôs a mão no meu ombro, e eu aguardei que me falasse. Esperei que me trouxesse uma palavra qualquer. A sua visita extemporânea tinha uma finalidade. Não a pude detectar, mas dela se irradiava a peregrina paz que me foi envolvendo e me dulcificando o coração. Estava passando momentos de preocupação e angústia, desde há dias anteriores. E no silêncio da preocupação e da angústia, aquela paz me foi penetrando, sem uma palavra, e pude fitar-lhe os olhos. Os dois olhos como dois retalhos do céu. Havia no rosto a presença da felicidade. Não é essa felicidade mesquinha, transitória dos momentos. Era uma paz feita de sofrimento e de resignação. Era uma paz feita de confiança e de fé em Deus. Era uma paz realizada no amor de Deus, sobretudo estruturada na ternura pela sua família. Ali ficou e me envolveu por uns 10 minutos.
Depois, tão silenciosamente como entrou, desapareceu e deixou em mim a perspectiva dos seus sentimentos. Eu tinha a sensação de ouvir uma balada. Então, fiz um pequeno cartão à sua família e uma flor antiga que eu guardava, um edelweiss, que me havia sido dado numa sessão de materialização pelo espírito Sheila, numa noite inovidável de 1954, há 34 anos atrás, quando ela me perguntou: que presente você quer que eu lhe dê? Eu disse: a irmã já me deu tudo, porque acaba de me curar a garganta doente. Mas na minha mente eu me lembrei que uma amiga minha suíça me falava dos edelweiss, essas flores dos Alpes suíços, alemães, italianos. E então, no meu inconsciente, eu lembrei dos edelweiss, embora na época eu colecionasse violetas. Então caíram sobre as minhas mãos espalmadas violetas na sua tonalidade e alguns edelweiss tão frescos, tão úmidos, como se houvessem sido colhidos naquela hora. Então eu tirei um lenço branco, coloquei embaixo e Sheila, de estendendo a mão, fez chover sobre as flores do meu lenço perfume que descoloriu as violetas e tingiu o lenço, e que eu tenho guardado numa caixa de cedro e prata que um amigo me brindou, e hoje está na pátria Joaquim Alves, para que eu guardasse tão especial tesouro. Ao longo dos anos, em momentos especiais da vida, eu fui dando aqueles edelweiss, aprender a desprender-se antes da morte nos libertar. E havia só um. Eu então disse, em homenagem a esta mãe e a esta família, então eu prendi o edelweiss. E enquanto eu fazia, eu me lembrei da linda canção que todos devem ter escutado um dia, no filme A Noviça Rebelde, quando o casal e familiares vão fugir e começam a cantar de público o seu adeus, o edelweiss. Então ficou na sala impregnada a presença espiritual, e uma onda de vida me invadiu, me mostrou como é pueril a dor, como é sem importância a mágoa, e quanto não devemos dar qualquer resposta aos maus que se comprazem ainda em fossilizar, ou em descer ao Pantanal onde vivem. Como é bom poder ver as estrelas, com o cuidado de não ficar retido na lama. Então eu pensei durante esta madrugada em repartir com as almas sensíveis que aqui vêm esta experiência evolutiva, para dizer-lhes que ninguém morre, mas quem desejar ter certeza, não a busque apressadamente como quem sorve uma taça de licor, e outra, e termina embriagado, mas sim como quem liba o néctar. Primeiro aspira o perfume, depois liba suavemente, e liba até deixar-se impregnar pelo sabor profundo que é o néctar da natureza. Me lembrei de trazer estas experiências históricas da literatura médica para falar desta terapêutica da fé que remove montanhas, e ao invés de tanta quinquilharia e de tanta coisa insignificante que queremos transferir para o espiritismo, paremos de uma vez por todas a meditar na grandeza da mensagem que veio até nós. E nesta noite, chegando ao lar, abramos o Evangelho de Jesus na confissão religiosa de cada um, porque todos eles, os livros evangélicos, dizem a mesma mensagem. Bebamos suavemente o conteúdo e nos deixemos impregnar, como escreveu ontem de Notos nesta última mensagem. Terminar a conferência, o orador.
A multidão estava emocionada. Pairava no ar a fragrância da prece e da esperança. Todos estavam embevecidos, emocionados. A fila da gratulação estendia-se. E por fim, quando já terminava, um menino de 9 anos acercou-se do conferencista e, estendendo-lhe a mão, disse-lhe: o senhor foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. E a semelhança de um cavalheiro do futuro, deu boa noite e saiu na conquista de uma nova humanidade. E Ignotos pergunta: isto já lhe aconteceu? Esta coisa extraordinária? Se já lhe aconteceu, o que é que você fez dela? Colocou em cima daquela emoção pessimismos e frustrações, decepções e desencantos? Não seria melhor voltar a viver aquela emoção? E se ainda não lhe aconteceu, quanto tempo perdeu da sua vida? Procure recuperá-lo. Tente ouvir algo que se lhe torne a semelhança de uma música divina, a coisa mais importante da sua vida, para poder dizer: Senhor, eu gostaria de agradecer e de louvar-te através de uma oração, mas na minha pequenez, na impossibilidade de cantar-te, eu quero dizer-te mais uma vez: tanto anelei para ser uma constelação de estrelas, e por não conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu tenho buscado ser igual na chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa reverdeça ao chão. Mas como não lograrei, então te rogarei para ser um copo de água fria, atendendo à agonia de alguém em desesperação. Eu tenho desejado ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra, mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não posso ser um jardim, ai, deixa-me pelo menos ser uma flor, que de beleza e paisagem enriquecida de cor. Eu queria ser semelhante à montanha altaneira que levasse a humanidade inteira ao seu fanal. Isto para mim é difícil de conseguir. Eu te venho pedir para ser uma pedra, pavimentando o chão, a fim de abençoar a caminhada daquele que anda na solidão. Eu hei de ser um dia como a escada para levar o homem ao seu ideal. Mas se nunca puder, eu quero ser seu primeiro degrau. Tenho trabalhado para ser como um pomar de frutos maduros, abençoando a humanidade com sombra, com lenho, com agasalho e com proteção. Mas, nesta minha pobreza, na minha desesperação, que poderei ser senão uma árvore solitária, na estrada descalhada, projetando sombra no chão, para alguém que passe de mansinho pelo meu caminho, eu lhe possa dizer: olá. E ele, se voltando para trás, se me perguntar quem é, eu lhe possa repostar: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo. Sou teu amigo, e lado a lado, fitando o céu, a amplidão, eu te possa dizer: Senhor, como eu gostaria de ser esteta, orador, poeta, musicista, ou artista, para alguém que passe de mansinho pelo meu caminho, eu lhe possa dizer: olá. E ele, se voltando para trás, se me perguntar quem é, eu lhe possa repostar: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo. Sou teu amigo, e lado a lado, fitando o céu, a amplidão, eu te possa dizer: Senhor, como eu gostaria de ser esteta, orador, poeta,
para cantar-te a empatia, o poder, a grandeza, porque me falta a melodia, o verbo, a palavra, não podendo ser nada, eu então te direi, deixa-me ser o irmão da estrada, abençoando a noite com a tua luz e a solidão com teu amor. Ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade como ele o fez. Todos quantos lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Desfilaram guindados ao êxito transitório, carregados pela falácia e ricos de presunção. Ergueram-se como construtores de impérios e governaram discriminatoriamente, mais temidos que amados. Filósofos que o anteciparam, trazendo ardentes na alma as flamas do bem e do ideal, inscreveram em estelas de pedra, em pergaminhos e peles de animais, tijolos de barro cozido e papiros, as instruções para a libertação das consciências e dos corações. No entanto, os seus mais excelentes excertos não lograram penetrar fundo no imo das criaturas. Ele não. Viveu ensinando pelo exemplo, pacífico e pacificador, amando sempre. Estatuiu o amor como sendo o zênite e o nadir da vida, e ao fazê-lo, mudou as estruturas da ética, da cultura e da civilização. Jesus dividiu a história e fez marco limítrofe de todos os tempos o amor, que é a origem, o meio e o fim de todas as realidades, de todas as vidas. O homem, na sua faina de crescer e de conquistar, vem dilatando os espaços e preenchendo-os com guerras e desolações, lutas e ambições. Fascinado pelo poder, venceu as distâncias, acumulou ouropéis e caminha por isso mesmo vitimado pelo tormento da egoesclerose que o enlouquece. Só o amor é-lhe a terapêutica ideal, que agora tem recusado com espírito de sistema e de presunção. Combalido e triste nas lutas do teu cotidiano, entre dissabores e amarguras, tenta o amor. Sobrecarregado de dores e anátemas, a sós na multidão, e vergastado pela sandice, sem uma saída aparentemente feliz, tenta o amor. A um passo do desespero, sentindo-te estiolado e perdido, para e tenta o amor. Em qualquer circunstância e ocorrência, por mais sombrias se te apresentem, tenta o amor, espargindo como pólen de luz, e o amor te responderá em paz e beleza tudo quanto ensementares nos outros corações. Haja, portanto, o que houver, não revides mal por mal, desejando e fazendo ao teu próximo todo o bem que desejares que ele te faça. Descobrirás que o amor ao próximo, efeito imediato e mais urgente do amor a Deus e a si próprio, é a regra de ouro, a solução para todos os quesitos do pensamento universal. Faze, portanto, como Jesus, e jamais te cansarás de tentar o amor, até que ele domine soberano em teu coração.